Isso, se for para o Senhor, aplauda mais forte, que é para Ele, é para o nosso Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja com todos. Que privilégio ter essa grande oportunidade de ministrar a poderosa palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 22, uma noite especial, vamos estar pregando a palavra do nosso Deus. Por gentileza, abra comigo a palavra de Deus aí, Atos capítulo 1, versículo 11. Enquanto você acha, eu quero dar um tema a essa mensagem: a ascensão de Cristo e a promessa de sua vinda. É forte, envolve toda a igreja, toda a humanidade, todo ser humano. Acharam? Posso ler? Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Forte, hein? Envolve toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A promessa de Deus feita a Adão e Eva. Vocês creem nessa palavra? Porque eu creio. Se você crê, por gentileza, desocupe as vossas mãos e vamos dar nesta noite a maior e a melhor salva de palmas. Isso! Aplauda mais forte ainda. Vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso. Vamos pregar a Tua palavra nesta noite. Usa-me. Fala através de mim. Fala rema, revelado. Pai querido, Deus amado, usa-me nesta noite como instrumento, como ferramenta, como canal de bênção. Fala para a tua igreja, fala para o teu povo de uma forma sobrenatural. Quem sai nesta noite, renovado, revigorado, cheio da tua graça, da tua presença e com desejo, Pai, de fazer tua obra com zelo, com qualidade. Pai querido, Deus amado, usa a boca do pregador e o lábio do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza resultado, enviada e mandada, em nome de Jesus, que assim seja. O Senhor irá falar muito aos nossos corações. Se a ascensão de Cristo não for aceita como um fato historicamente comprovado, não poderá ser recebida como doutrina confiável. Jesus Cristo, de fato, foi assunto aos céus e acha-se à destra de Deus. Isso é uma verdade. Senão é inútil, é em vão a nossa fé. Ele ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós. Temos que ter fé, acreditar no natural e no sobrenatural. O cristianismo só é possível quando se recebe como verdade absoluta, irrecorrível, todos os fatos da história da salvação e os que buscam subtrair o sobrenatural da Bíblia Sagrada, considerando o mero recurso literário, atentam-lhe contra a origem divina, porque, consequente, se não aceitamos a história sagrada da igreja, seremos forçados por uma questão de lógica e concluência e rejeitá-la por inteiro. No campo da teologia bíblica, não se pode desassociar o dogma da verdade histórica. Aquele sem esta não passa de um mito. Por consequente, só é possível acreditar no Jesus histórico e recebemos como verdade inquestionável tanto a sua concepção virginal como a sua ressurreição, a ascensão física aos céus. Onde está a destra de Deus? Na teologia autenticamente bíblica, não se pode separar o Cristo histórico do Cristo anunciado na mensagem dos apóstolos. Estão associadas, estão juntos. Não tem como separá-los. O que é ascensão? Ato
de ascendência, subida, elevação. Ele foi assunto aos céus. Ele voltou para a sua glória. De lá ele veio. Cristo é antes de tudo. Ele é o Criador de tudo. Ele veio na terra como um homem, nasceu na Virgem Maria para vencer o adversário, vencer o mal, vencer o pecado, vencer tudo. Se ele viesse como Deus, super-homem, seria fácil. Ele veio como nós, enfrentou o que você enfrenta, ele passou o que você passa, mas em tudo ele foi mais do que vencedor para nos garantir assim um futuro glorioso. Quando viram Cristo assunto aos céus, o povo ficaram perplexos, ficaram em estado de choque, assustado, espantado, mas foi para se cumprir as escrituras. Nada que aconteceu foi o acaso, tudo estava registrado, cada ponto, cada sílaba, cada acento, nada fugiu ao controle de Deus. O primeiro homem caiu que Adão. Adão trouxe tudo de ruim, a destruição, a fome, a peste, a dor, a morte. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele trouxe a ressurreição, ele trouxe a vida, ele trouxe a paz, ele consertou tudo que havia de consertar. Por isso, temos que escolher ou estar com o velho Adão ou com o novo Adão, que é Cristo. A ascensão de Cristo e a promessa da sua vinda. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a tua igreja, um povo lavado e remido no teu sangue. Esteja preparado, caminha, anda na presença do Senhor, obedecendo os mandamentos, porque ele vai cumprir. Ele falou que viria e ele veio, veio morrer por nós e morreu por nós. Foi tudo revelado, a sua morte foi revelado a Isaías, do capítulo 53, que ele ia passar, ele ia para a cruz, ia sofrer, padecer por nós. Mesmo assim, ele não fugiu nem um milímetro. Tudo se cumpriu e ele prometeu que voltaria para buscar sua igreja, ia preparar lugar para nós. Ele é fiel. Então acredite, igreja, espera, o tempo está chegando para aqueles que partiram hoje, que partiram ontem, já encontrou com ele, já está no paraíso. 1000 anos para o Senhor, como se fosse um dia, e um dia com 1000 anos. Para Deus o tempo não passa. Então esteja preparado, e pode ser hoje o encontro da igreja com o Senhor, o arrebatamento, primeiro os que morreram e depois nós estamos vivos, seremos arrebatados e contaremos com ele nos ares. É promessa dele. O Senhor lhe fez promessa para a sua igreja, para o seu povo. Vamos ler comigo nesta noite o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele fala. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Ele prometeu e ele cumpre. Ele prometeu o Espírito Santo, ele prometeu a presença do Senhor, Paráclitos, para estar para sempre conosco. Ou seja, ele fez a parte dele, voltou para o céu e deixou a missão agora com o Espírito Santo para convencer o homem, para ensinar, para instruir o caminho da verdade. O Senhor quer que o teu povo esteja esperando, mas unidos, em comunhão, em união, não disperso. Essa contenda que há entre o povo de Deus, ninguém entende ninguém, cada um busca para si, ninguém ajuda ninguém, várias igrejas, mente diferente, direções diferentes, um critica o outro, se acha melhor do que o outro. Aqui é exemplo para nós, estavam ali reunidos esperando a promessa do Senhor. Versículo 5, porque na verdade João batizou com água, né? É literal, na ótica, presencial. Mas vós sereis batizados com Espírito Santo, e não muito depois desses dias, ou seja, um revestimento de poder. O que
Deus derrama sobre o homem é uma capacitação. É o Espírito Santo, a unção, a graça, a autoridade. Ele dá para aquele que pede, para aquele que busca dons espirituais. Não é para se gabar, não é para se exaltar, não é para se mostrar. Ele dá dons para a igreja, para a manutenção da igreja, para que a igreja avança, faça a obra. Não é para ficar batendo no peito, se achando mais que os outros, porque a coisa mais preciosa para nós é viver os frutos do Espírito Santo. É isso que vai nos dar direito à salvação. É o fruto. Quem pratica os frutos da carne perde a graça de Deus. Por isso temos que praticar os frutos do Espírito Santo, para alcançar as promessas do Senhor. Versículo 6. Aquele, pois, se lhe haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Muitos estão quebrando a cabeça, estão se perdendo, estão querendo saber mais do que precisam. Não está na hora, no tempo certo Deus revela. Quantos foram tão longe, hoje estão caídos, afastados, perderam. Muitos teólogos já não têm mais fé, já não acreditam mais, estudaram tanto e se perderam. Quantos estão na faculdade aí, e teologia de religião, estudando para se perder? Quanto mais estuda, mais se perde, mais estão caindo e ensinando o povo mentira, porque estão agarrados não na palavra de Deus, mas no sistema religioso criado pelo próprio homem. Aí que mora o perigo. Mas nós, igreja, estamos preparados, capacitados com dons espirituais, com a unção, com a graça de Deus, para fazer a obra do Senhor, para anunciar aqueles que precisam conhecer Jesus Cristo. Está no tempo de Deus. Deus sabe o tempo certo. Hoje o tempo é de pregar, é ensinar, é instruir aqueles que precisam, é fazer a diferença, é praticar os frutos do Espírito, os frutos que ajudam as pessoas a entender e glorificar a Deus, que é o amor, misericórdia, compaixão, unidade, comunhão. Deus agrada disso para derramar sobre nós as bênçãos tal. Olha o que diz o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Temos que experimentar essa bondade, essa graça, essa presença e dividir com outros, passar para outros, instruir a outros. Não é ficar aí dependendo da religião, ou a praga da igreja, ou costumes humanos. Temos que aprofundar nas Escrituras, examinar mais a palavra de Deus e pedir a Deus direção, sabedoria, como pediu Salomão a Deus. O Senhor Jesus, antes de ir para o céu, ele deu aos seus discípulos, para a sua igreja, uma missão extraordinária, uma missão linda, que hoje muitos estão perdendo o foco, porque estão agarrados, estão presos nas coisas terrenas, coisas passageiras, transitórias, bens, lucro, vantagem, e assim estão perdendo a essência, porque a igreja deveria dividir com os outros, preparar os seus discípulos para a grande obra, para as missões. Não, estão enriquecendo templos luxuosos e se perdendo o foco. Aí que mora o perigo, porque estão gostando do que está fazendo. A igreja que não faz discípulo, ela fracassa, ela erra, ela faltou com a sua responsabilidade, porque ela vai passar e tem que levantar obreiros capazes, homens capacitados para a grande obra. Cristo nos mostrou na prática, levantou seus apóstolos e mais, até hoje nos chegou até nós. Por isso a igreja tem que preparar discípulo. Homens comprometidos, como Paulo fez com Timóteo, como Elias fez com Eliseu e muitos outros, tem que preparar, porque a nossa caminhada aqui é passageira.
não é eterna. Eternidade vai ser lá em cima. Mas por isso nós precisamos fazer a nossa parte com responsabilidade. Levantar uma igreja viva, forte. Uma igreja que trabalha para defender o reino de Deus. O Evangelho de Marcos nos fala assim: Jesus preparando os seus discípulos, uma das ordenâncias que Cristo, onde aos céus, preparou os seus discípulos. Olha só o que ele disse. Marcos capítulo 16, o versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E mandou ir, produzir, criar formas, não é esperar nos procurar. A igreja que foi levantada, restaurada, transformada, preparada, ela deve ir fazer missões, desbravar terreno, abrir igreja, ministério, etc. Levantar discípulo. É uma ordem, não é um pedido, é um imperativo. Deve ir, tem que ir, senão. E outra coisa, o que ainda mais ainda, o cristão que entendeu a fé, que compreendeu a fé e não transmite para outros, não prega o evangelho, ele peca. Porque não está dividindo o pão que ele teve. Ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus pela salvação, pela transformação, mas não divide com outros. E a nossa missão é essa, transmitir a outro. Ele fala, ide e por todo mundo. Às vezes você não pode ir na Europa, Estados Unidos, outros países, mas você pode no seu vizinho, no bairro perto da tua casa, no seu trabalho, no metrô, no ônibus, nas praças. Sempre tem alguém querendo, sempre tem alguém precisando de uma palavra de Deus. Isso é evangelho, não é só encher estádio, multidões, igreja, congresso, não. Toda alma precisa de ouvir uma palavra, porque quem resolve, quem faz é Jesus Cristo. O homem não faz nada, mas tem que transmitir uma palavra, porque aí vai tomar posse, vai entender, vai compreender e vai sair saciado e vai exaltar, bem dizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Pregar toda criatura. Para ser filho de Deus, temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos são criação, criatura de Deus. Deus só tem um filho, Jesus Cristo, unigênito e o primogênito. Precisamos ser adotados por Ele, quando aceitamos a Ele. Lá em João capítulo 1 fala, veio para os seus não receberam. Aquele que receber será feito, transformado, filho de Deus. É por adoção. Precisam tomar essa atitude. Olha o 16. Quem crê e for batizado será salvo. É uma condição. Mas quem não crê será condenado. Pregamos a palavra. Eles não creu. Não acreditou? Falar para eles, o que espera é a perdição. O que espera é a condenação. Não tem três caminhos. Ou é Cristo, ou fora de Cristo. Ou é salvação, ou é condenação. Ou é vida eterna, ou condenação eterna. O homem tem que saber disso. Por isso, precisamos fazer a nossa parte. Pregar, anunciar Cristo. Muitos falam assim, eu só prego o que eu vivo. Eu só vivo o que eu prego. Prega Jesus, que Ele garante. Não prega você não. Você não é capaz de fazer nada. Você é um grão de areia. Você não pode fazer nada, a não ser pelo nome de Cristo. Até o que fazemos de bom, Deus está na nossa vida. Toda criatura, precisamos pregar a palavra pura, verdadeira, genuína, sincera de salvação. Não existe mensagem mais poderosa, mais sincera, mais linda, mais maravilhosa, mais penetrante do que o Evangelho de Cristo. Os feitos de Cristo, Ele curou, transformou, libertou, restaurou e fez tudo o que pode fazer. Às vezes contamos histórias assim do Novo Testamento. Falamos de Isaías, Ezequiel, Neemias, Esdras, nos Salmos, Davi e muitos outros. Mas a questão é, não existe nada mais sublime, mais importante, mais claro, fácil a compreensão, que é falar de Jesus e a sua trajetória, de Jesus e os seus feitos,
de Jesus e os seus milagres, de Jesus e a sua multiplicação, de Jesus e as suas palavras na hora certa, bem clara, sempre com amor, sempre com compaixão e misericórdia. Por isso que o profeta Isaías escreveu no livro, capítulo 61, falava acerca do Senhor e a sua missão. Mais ou menos 750 anos antes de Cristo vir ao mundo, o profeta Isaías já falava, já revelava ao povo. E quando Cristo veio, eles não entenderam, não valorizou, não tomou posse, esqueceram do que tinham lido, esqueceram da palavra de Deus, do livro da lei. Por isso, tiveram as consequências. Mas olha o que fala no Lucas capítulo 4, versículo 17, o mesmo assunto. 700 anos depois ou mais, Lucas escreveu, olha o que ele disse: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tomando, dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha o poder que Deus tem. Depois de 700 e tantos anos, no dia certinho, na sinagoga, abria a Bíblia, não era igual hoje, capítulos e versículos. Era um rolo que se abria o rolo, e cada dia se lia um texto. E naquele dia certinho, leu o texto do profeta Isaías, que falava acerca dele e da sua missão, da sua trajetória, que ele cumpriu totalmente. Mesmo assim, muitos não creram nele. A igreja tem uma missão. O que significa igreja? Qual o significado dessa palavra igreja? Igreja, eclésia, tirados para fora. Nós saímos da religião, nós saímos do mundão para fazer a diferença, manifestar, pregar o evangelho às pessoas. Ainda há esperança, ainda há solução. Ele é a luz do final do túnel. Não importa o que está passando agora, ele garante a salvação, ele garante a cura. Muitos podem até não ser curados nessa terra, mas existe uma terra poderosa, perfeita, onde tudo vai se resolver. A promessa de Deus vai acontecer em nossa vida e nós desfrutaremos para todos sempre, porque Ele é fiel. Por isso, igreja, povo de Deus, amado, escolhido, separado, seleto, um povo que Deus resgatou com o próprio sangue dele na cruz do Calvário. Olha o que ele disse, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, assentou-se à destra do trono de Deus. Tá certo? Ele fez isso por nós. Ele venceu para que você alcançasse a vitória, para você ser vencedor. Por isso, toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Não tem como falar de salvação, de Deus, de transformação, de cura, sem falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós pecadores. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Cristo veio, pagou nossa dívida, riscou a cédula e nos fez novamente para ter contato direto com o nosso Pai no céu. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Pedro, um homem outrora rude, ignorante, começou a andar com o Senhor, viu as maravilhas, os seus feitos, converteu totalmente seu coração.
Ele viu milagres miraculosos. Ele viu Cristo curando, restaurando, libertando, transformando os teus filhos, o teu povo. Olha o que ele fala. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha o que Pedro nos mostra, nos ensina. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, ao tempo de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é o mal do século. Tem acabado com as pessoas. Tem as pessoas ao desespero, a enlouquecer, a fazer dívida, a fazer situações caóticas, a tirar sua própria vida por desespero, que está deixando de confiar em Deus, está pondo muita confiança na ansiedade, está vivendo por ela, sofrendo por ela, esquecendo que é o Deus do céu que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha em nosso favor. Olha o versículo 8 que fala: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Não é só você que passa luta. Não é só eu que passo luta, todos passam luta. Precisamos depender inteiramente do nosso Senhor. É a Ele que dá a resposta para tudo. Temos que se humilhar diante dEle. Ele está todo o poder, toda a força. Ele é o único que venceu e pode vencer o nosso adversário, que é espírito. Através desse nome, Jesus Cristo, podemos todas as coisas. Lucas 10:19 nos fala: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos poder, temos autoridade, temos sabedoria, temos conhecimento e temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela que muda o homem, não é você. A nossa oração e a palavra de Deus, ela muda qualquer ser humano se abrir o coração. Foi assim comigo, é assim com você, é assim com milhões e milhões de pessoas. Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E Deus tem promessa para nós. Não sei o que você quer, o que você pensa, mas se você acredita e espera, Ele vai cumprir na sua vida as promessas. Olha o que diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 3, 3:20. Ora, aquele que é poderoso, teu Deus é poderoso, teu Deus é forte, com certeza. Ele derrubou as muralhas de Jericó. Ele abriu o mar vermelho. Ele destruiu Faraó e seu exército. Ele libertou o povo do Egito, o império do Egito, com mão forte. Ele multiplicou pães e peixe. Ele deu as vistas ao cego. O paralítico andou. Ele curou. Ele ressuscitou mortos. Ele é poderoso. Eu não sei o que você pensa, o que você quer, mas Ele é fiel. No tempo dele, na hora certa, tudo vai acontecer. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, ou seja, ele ultrapassa a nossa expectativa. Pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é maravilhoso. Ele se alegra de abençoar os teus filhos, o teu povo. Por isso que ele foi aos céus e vai voltar para cumprir a maior das promessas, resgatar a tua igreja em meio ao caos, a destruição e a perseguição, porque ele é fiel. Voltar para o livro de Atos novamente, no capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com eles os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir.
Ou seja, deixou a promessa. Nós temos que fixar, projetar, trabalhar, pensar nessa promessa. É no retorno de Jesus para a sua igreja. Não podemos agarrar nessa terra. No livro de Atos, gera união, vendia sua propriedade, vendia tudo, estava unido, unânimes, só preocupado em ser resgatado pelo Senhor. Eles achavam que ia acontecer naqueles dias, então estavam tão focados. Já se passaram muitos anos, 2000 anos, e ainda a promessa está de pé. Para aqueles que partiram, como já disse antes, ele já voltou. Mas para nós, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? Que ele vai voltar, ele é fiel. Vimos nessa mensagem que ele cumpriu tudo o que ele falou. E ele disse que ele voltaria para buscar a tua igreja. Por isso, esteja preparado. Por isso que João, o profeta João Batista, começou a pregar antes de Cristo, se manifestar ao mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro passo para a nossa conversão é o arrependimento. Ninguém consegue salvar se não se arrepender. O primeiro passo da nossa conquista é o arrependimento. O arrepender dos meus pecados, não dos teus ou da igreja, dos meus pecados. Cada um arrepende dos seus pecados. E aceitar a Cristo e praticar a vontade de Deus. Porque aquele que rejeita Cristo, naquele dia, será rejeitado. Já está escrito. Quem aceita o Filho tem a vida eterna. Mas quem despreza o Filho tem a ira de Deus sobre ele. Então cabe a nós tomar posição. Não vou esticar mais a mensagem, mas praticar, viver. O Senhor falou para os seus discípulos que ele ia partir. Mas muitos duvidaram, acharam que estava blefando, que não era verdade, queria mais tempo estar com ele. Mas ele cumpriu tudo o que ele falou. O Evangelho de Jesus Cristo escreveu João no capítulo 14. Olha o que ele fala. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for para o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora o versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos precisam passar por Cristo. Só tem um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ele é a nossa aliança. Ele é a nossa porta de escape. Ele é o pão da vida, a água da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alfa, o ômega. Ele diz, Apocalipse, eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aventurado que se lava sua vestidura no sangue do Cordeiro e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que prostituem, os homicidas, os mentirosos, qualquer que ama e comete a mentira. Por isso, igreja amada, esteja firme, preparado, aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.